Nesse vídeo, vou mostrar como fazer a furação do livro do bebê usando a Amimobile 2. Aqui, a própria máquina mostra pra gente algumas posições, algumas sugestões de uso. Que aqui, no A, a gente faz a perfuração do tamanho A5 e A6. A5 para caderneta, que é o tamanho vertical, e A6 quando se trata de livro de bebê, porque a gente vai fazer a furação aqui, que corresponde ao tamanho A6. A caderneta de saúde, a gente faz a furação aqui. Então, aqui, ó, eu já estou com o meu pino selecionado na posição A, como indica aqui. E aí, outro ponto a se observar, essa indicação é para wire 2.1 e aqui a indicação para disco. Então, aqui a gente vai usar a furação para wire. Então, eu vou posicionar esse pino aqui, ó, no A, ele tá posicionado aqui na letra A, para eu furar o meu miolo. O que que você faz aí, para você ter mais segurança? Pega uma folha A5, mesmo tamanho do seu miolo, posiciona aqui, ó, posicionei, fiz a minha furação, abaixo esse pino, e aqui eu vou usar esse botão aqui, que é o botão que vai me permitir fazer uma furação contínua. Então, aqui, ó, também tem a opção para discos. Para disco, essa pecinha levanta. Aqui é o neutro, né? Fica tudo abaixadinho. E para cá, sobe a furação do furo retangular. Então, abaixei aqui. Vou posicionar o meu terceiro furo aqui nessa peça, ó. Então, vamos entender esse raciocínio para caso você queira fazer outros tamanhos. Vou posicionar a minha câmera. Então, aqui para você entender o meu raciocínio. Aqui, observe que tá o meu último furo. E aqui, ó, é onde ela vai fazer essa furação. Então, a minha folha, ela precisa ficar aqui, ó, com uma sobrinha de furação, né, que corresponde a essa sobra aqui, ó, em ambos os lados. Então, aqui, a gente entende que a nossa folha tem que ficar posicionada mais ou menos aqui. Então, por que que eu falo que eu vou posicionar aqui nesse terceiro furo, nessa pecinha? Porque se eu posicionar ali no terceiro furo, ó, ela vai me dar a furação que eu preciso. Se eu colocar no segundo furo, ó, vai ficar faltando um pedaço muito grande aqui. Se eu posicionar no quarto furo, ela vai furar um pedaço da minha folha aqui no final. Então, como eu preciso que sobre o mesmo espaço aqui e sobre o mesmo espaço aqui, a configuração que eu escolhi, que é o ideal aqui, usando esse raciocínio, né, dessa sobrinha, é o terceiro furo. Então, você vai fazer aí esse cálculo, né, de furos de acordo com o tamanho da sua folha. Independente se é uma folha A5, uma folha A6. E agora, que eu já entendi esse posicionamento, eu faço essa furação. Posicionado aqui no terceiro furo, eu vou baixar. Então, perceba que aqui sobra o mesmo tanto que aqui. Como que eu sei? Eu dobro essa folha ao meio e eles vão, ó, casar certinho. Então, tá bem certinha essa furação. E aí, depois que eu já entendi que a minha furação tá correta dessa maneira, eu ativo novamente o pino e começo a fazer a furação do meu miolo. Pego uma quantidade, aqui tem cerca de 6 folhas, vou pegar 8 folhas. E você vai sentir aí como que ela vai se comportar para fazer essa quantidade de folhas. Lembrando que essa folha tem 180 de gramatura. Então, ela ficou bem durinha, né? É uma quantidade grande de folhas por ser 180 de gramatura, mas perceba que ela faz um furo bem certinho, sem mastigar. Então, eu vou deixar aqui com 6 folhas de 180 para que eu tenha uma furação mais suave.
Então, abaixei aqui o pino, posiciono lá o meu terceiro furo, posicionei e certifico que minha folha tá encostando aqui, tá? Na base, ó, tem que estar bem encostadinha para essa furação não sair errada. E ficou mais suave essa furação. E aí, eu sigo fazendo a furação em todo o meu miolo. Ativo o botão. A minha arte, perceba que ela sempre tá, ó, a parte escrita nessa posição aqui. Então, eu inicio fazendo essa furação aqui. Abaixo o pino. Uso aqui o meu terceiro furo nessa contenção. E aí, ó, pego a minha folha e deixo ela aqui. Porque assim, ó, quando eu virar o meu miolo, tá tudo certinho. Furei, coloco aqui nessa posição. Pego aqui. Baixo o pino. Posiciono aqui no terceiro furo. Tirei daqui, ó, tirei, coloco lá. Furação ok. Próximo é fazer a furação da capa e contra capa. Para a furação da capa, a gente precisa lembrar que o meu miolo, ele é um pouco menor do que a minha capa e que minha furação precisa estar centralizada para sobrar um espaço aqui e sobrar o mesmo espaço aqui desse lado. Então, para isso, o que a gente vai precisar fazer? Entender aqui novamente toda essa lógica aqui, né? Então, aqui eu tenho a minha furação de miolo, que ela pega aqui, ó. Deixa eu botar aqui a folha para vocês entenderem. A minha furação do miolo, ela pega aqui, ó. Observa que a gente tem o número 9, 9,5. Então, ela pega bem em cima do 9,5. A gente precisa de 4 milímetros aqui para fazer a nossa capa. Nossa capa precisa sobrar 4 milímetros. Então, eu vou posicionar aqui o meu botão para que ele pegue bem aqui, ó, nessa marcação que antecede o número 9. Então, eu vou alinhar aqui o meu botão. A capa, ó, ela precisa... Aqui ficou a minha folha do meu miolo. E aqui, bem nessa marcação aqui, ó, vem a marcação maior e vem o número 9. Bem aqui eu vou posicionar o meu papelão. Então, a gente vai ver se vai dar certo dessa maneira. Esse papelão, ele tem 1,9 de espessura e ela vai furar tranquilamente. Claro que a gente faz um pouquinho mais de pressão, né? Aqui eu abaixo. E o meu papelão, por ele ser grosso, o que eu faço aqui? Eu abaixo esse pino e depois eu levanto ele, ó. Fica mais fácil de posicionar. No terceiro furo também, assim como eu fiz com a capa. Assim como eu fiz com o miolo. Terceiro furo. Vejo se a minha capa tá encostando aqui, ó. Tá vendo? Minha capa, ela tem que bater aqui nesse fundo aqui. Que aí eu sei que ela tá bem retinha, ó. E a furação vai ficar correta. Agora, a gente vai ver se deu certo dessa maneira. A gente pega o nosso miolo e a gente vê que sobrou um espaço de cada lado. Então, prontinho. Capa posicionada aqui, ó, no 9.
Veja a posição da minha capa, começa a furar aqui, ó. Né? A arte tá, ó, né? A gente tá vendo a arte pra cá e eu começo a fazer essa furação aqui embaixo da capa. Posiciona aqui no terceiro furo, encaixei ali. Espaço sobrando em ambos os lados. Então, a nossa capa a gente fura assim. A minha contracapa, eu furo ela aqui na guarda. A minha capa, eu furo ela de frente pra arte e a contracapa, eu furo a guarda, para que esse furo encaixe. Se eu furar essa parte aqui, eles não se encontram. Então, precisa ficar atento. Independente da Mimo Binding ou de outra encadernadora, é esse mesmo raciocínio. A gente sempre fura a guarda, a contracapa com a guarda virada. Prontinho. Na hora de montar, a gente pega o nosso miolo, capa e contracapa e insere o nosso wire por aqui.